Olá, meus queridos, boa tarde. Eu gostaria aí de ministrar assim, uma palavra para vocês, queridos líderes. O seguinte: como pastorear com o coração e com a razão, né? A razão fala de responsabilidade a uma célula. Então é muito importante que a gente assim venha entender isso, até porque nós estamos, trabalhando com o pastoreamento. Essa questão de você cuidar, de você realmente assim colocar o coração naquilo que Deus mais ama, que são as vidas. E nós sabemos que a célula é justamente esse momento de nós estarmos ali juntos, reunidos num só objetivo, num só propósito. E eu vejo que nesse tempo nós precisamos ter esse coração de pastorear as ovelhas. Por isso que eu coloquei assim: qual é a definição de um pastor? Ele é um mentor espiritual, ele é um guardião. E o que é definição de pastorear? É guiar ao pasto, guardar no pasto. E quais são as duas funções básicas do pastor? Ele providencia proteção e alimento. Então, deixa eu falar uma coisa para você que é líder de célula, querido. Você é um pastor de P minúsculo, porque você cuida dessas ovelhas. Você alimenta essas ovelhas com a palavra de Deus. Você providencia essa proteção. Então, quando você tem esse coração de realmente cuidar, de amar aquilo que Deus mais ama, de certeza, a sua célula ela será muito bem sucedida. Então, preste atenção aqui. Pastorear é um dever de todo cristão que ama Jesus. Além de ser uma forma prática de provar que ama a Deus. A gente pode ver isso lá no livro de João, capítulo 21, de 14 a 17. Deus fala assim, aliás, de 15, 16, 17. Deus fala assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: então apacenta os meus cordeiros. E aí no 16 ele diz assim: Jesus perguntou pela segunda vez e disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: então você pastoreia as minhas ovelhas. E no 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, quando você assim se depara, com essas perguntas de Jesus, a Pedro, é algo assim que nós, como líderes de célula, nós temos que ter esse coração também, de cuidar, de apacentar. Eu sei que não é fácil, mas Jesus mesmo disse: olha, vá e faça discípulos. E se o próprio Jesus falou vá e faça, é porque, queridos, ele vai garantir em nós. É por isso que o líder de célula, ele precisa ter esse relacionamento com Deus. Ele precisa orar, ele precisa buscar o Senhor. Porque nós sabemos que o trabalho de uma célula vai, assim, realmente vai te fazer, realmente você ter que ter esse coração em Deus, para você ter sabedoria e para você ter graça para cuidar de uma célula. Parece que é uma coisa simples, mas não é. Por quê? Porque Jesus está ali, E Jesus, quando você realmente faz uma célula, quando você pastoreia aquela célula, de todo o coração, você logo cria uma responsabilidade. Por isso que o título é esse: você deve pastorear com o coração e com a razão, que é a responsabilidade. Então, quando você, como líder de célula, tem aquela sensibilidade em Deus
de saber que precisa pastorear aquelas pessoas que Deus colocou, né, nas suas mãos, de certeza essa célula ela vai crescer. Porque Jesus está ali, ele é o maior interessado de ver o crescimento da sua igreja. Imagine nós aqui como pastores, nós queremos crescer, nós queremos, né, ganhar muitas almas, nós queremos cuidar bem delas. Imagine o nosso Deus. Então é algo que você como líder, você tem que assim parar e ver que a sua função, ela é extremamente importante, gente. É extremamente importante para o Senhor. Então, uma das razões por que a célula existe é para que cada pessoa seja cuidada e pastoreada. E nós sabemos que isso é um desafio, né? Nós sabemos que é um desafio. Então, quando, né, nós somos um pastor de P minúsculo, a gente visa, né, o bem da ovelha. Há uma diferença daquele pastor que é pastor e tem aquele que é mercenário, né? Como a Bíblia diz, que o mercenário, ele visa o benefício e recompensa pessoal, né? Uma promoção ministerial. Então, você, como líder de célula, você é um pastor que ama. O seu maior interesse não é porque eu quero ser isso, eu quero, né, crescer e aquela coisa toda com aquela ambição meia estranha, mas você é aquele pastor que você está olhando para as ovelhas, você quer ver o crescimento daquelas ovelhas. Então é muito importante a gente entender isso. Então, o líder de célula é o pastor principal na nossa igreja. Quando eu digo principal, é no sentido justamente dele ser de P minúsculo, né? Mas porque ele está ali pertinho, bem pertinho da ovelha. Imagine eu e o pastor Francisco, não tem como, né, de nós ficarmos tão pertinho de todas as ovelhas da igreja. Não tem como. Mas através do líder de célula, nós estamos sabendo como estão as ovelhas. Olha como você é importante. A gente precisa entender isso. Meu querido líder de célula, não leve não. Eu sei que você é um líder responsável, mas em nenhum momento, sabe, não deixe nenhum pensamento, líder, sou líder, tá bom, aí faz a célula de qualquer jeito, aí entra e sai de qualquer jeito. Então preste atenção, o líder de célula é o pastor principal na nossa igreja. O líder nunca se veja como sendo uma simples pessoa. Líder de célula não se veja como uma simples pessoa. Não se veja assim. Ser um líder de célula é uma responsabilidade e um privilégio muito glorioso. É muito glorioso, gente. Se você parar para pensar, não rejeite. Quando, né, o seu supervisor de setor falar para você, olha, você vai ser o próximo líder de célula, né? Você receba isso com alegria, porque, querido, é Deus que dá graça, é Deus que dá sabedoria. Se você é um líder de célula que busca Deus, né, e que a palavra de Deus está ali sempre, você está sempre, né, meditando, não fique com medo, não faça isso, porque Deus, ele garante, Jesus, ele mandou nós fazermos isso. Cuidar daquilo que ele mais ama, que são as ovelhas. Então ele vai te dar graça, ele vai te dar sabedoria. E outra coisa, se você tiver dúvida, você tem o quê? Tem o seu líder de célula, você tem uma hierarquia imensa, a gente já falou sobre isso. Você tem o seu supervisor de setor para te ajudar, você tem o seu supervisor de área, você tem o seu supervisor de distrito, você tem o região, você tem até o seu pastor principal. Então, você não está só, né? Continue, se você que está me ouvindo aí, você é esse líder, continue com esse coração de amar aquilo que Deus mais ama, que são vidas, que são almas. Então, você tem que entender também, você como líder, você não é só um líderzinho de células. Como o diabo quer que muitas das vezes você pense, você é um pastor, né, de P minúsculo, você é uma pastora. O pastor das células, você desempenhará muitas funções pastorais. E sabe qual é a função pastoral que você vai desenvolver, líder de célula? É o discipulado, é o aconselhamento, é quando você ora pelos enfermos,
é quando você, de repente, dá uma palavra a alguém assim que já morreu, as visitas, ajuda social. Isso tudo está dentro de uma célula. Isso tudo, o líder da célula, ele pode, né, desenvolver isso dentro da própria célula. Né? Não é de repente ter alguém enferma lá na célula, não, eu vou pensar aqui em chamar o meu supervisor de setor, eu vou chamar de repente o pastor. Não, o que tem dentro de você é poderoso. O Espírito Santo de Deus, ele é poderoso. E você tem algo tão tremendo dentro de você, que Satanás, quando ele olha, ele vê o sangue de Jesus. E você pode muito bem lá naquela célula, se tiver alguém enfermo, eu queria até relembrar isso, porque eu não sei se nós estamos de repente, talvez você já esteja fazendo, ou então de repente até esquece assim por um momento. Mas na célula você pode orar pelos enfermos, você realmente pode ali, na verdade pode não, nós já fazemos o trabalho da ação social, porque nós temos lá as cestas básicas, né? Então tudo isso, o líder da célula, ele promove tudo isso. E aí ele ensina também aos seus auxiliares, né? A ter que visitar, a ter que, né, realmente estar sempre ali trazendo a sua cesta básica, né? Você tem que estar sempre ali orando pelos enfermos. Se de repente alguém cair endemoniado, né, na hora você ora ali, né, e aquela pessoa é liberta. Então, essa palavra aqui, eu estou trazendo assim um pouco daquela origem, né? daquela essência, aquilo tudo que nós fazíamos no início, né? E eu creio que é para esse tempo isso que nós estamos falando, até porque a pandemia, né, devido todo a essa situação que ocorreu no nosso Brasil, né, no nosso Amazonas, né, aqui, então a gente às vezes se perde em algumas coisas. Então, essa palavra são palavras, né, de lembranças, para você ter que novamente, né, ter aquele gás, né, como líder, aquele almejar, né, a multiplicação, o crescimento, porque isso, querido, se você tiver isso na sua mente, no seu coração, você vai entender que é o que Deus realmente mais ama. São vidas. A palavra de Deus diz que Ele não quer que ninguém se perca. Então você como líder de célula, por que eu estou dando essa ênfase ao líder de célula? Porque realmente ele é extremamente importante. Às vezes Satanás ele pode vir na sua mente e dizer assim, eu só sou um líderzinho de célula aqui na igreja, eu só faço isso. Não, você faz muito. Você faz muito. Porque você está fazendo algo que está alegrando o coração do Pai. Então isso é muito importante, líder de célula. Eu estou enfatizando assim, muito isso, porque esse é o nosso trabalho hoje. Esse deve ser o nosso trabalho hoje. O líder de célula precisa ter essa consciência. Então, como líder de célula, você é a primeira pessoa responsável diante de Deus e da sua liderança para providenciar cuidados pastorais para os membros da sua célula, né? Então, quando aquela pessoa se converte, ali já é aquele primeiro momento, né? Você como líder de célula, você vai começar a ter o seu trabalho pastoral, né? Daquela pessoa está indo para sua célula e você vai começar a cuidar, você vai começar a pastorear. Pastora, mas tem pessoas ainda na minha célula que não tem discipulador. Então você pastoreia, né? Você como líder da célula, pastoreia essas pessoas. Pastora, o que é pastorear? Não, peraí, hoje em dia as redes sociais estão aí tremendo, tão ótimos assim ao nosso alcance, né? Então você pode, né, passar um zap, você pode, né, fazer um zoom, você pode, né, ligar, enfim, não tem, sabe, queridos, não tem mais nenhuma desculpa. Acabou-se. Quando eu digo acabou-se a pandemia, é num bom sentido de dizer que vamos começar a voltar a arregaçar aquelas mangas. Olha, o culto das 16 horas estava assim bem lotado, né? A gente ficou assim muito feliz. Também das 18 horas, né, estava bom, da manhã também estava bom. Então, eu estou vendo que as pessoas estão já despertando, né, para aquilo que Deus está falando nesse tempo.
Então você como líder de célula, você tem que ter isso. Não, peraí, não, eu vou dar continuidade naquilo que Deus começou comigo, uma boa obra, de eu ser um bom líder de célula. Então isso é muito importante. Logo após ficar definido que uma pessoa deve pertencer à sua célula, começa a sua responsabilidade pastoral para com aquela pessoa, né? Ficou definido, opa, vamos lá, então vamos começar, né? Então, e lembre-se, quem é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Cuide dos membros da célula com um coração de bom pastor. Eu vou cuidar da minha célula, eu vou pastorear a minha célula com o coração e com a razão da responsabilidade. Eu amo, eu vou ligar, eu vou, né, realmente passar um WhatsApp, né, mas eu vou também ter a responsabilidade de chegar cedo, né, de deixar tudo no esquema, de realmente fazer o que tem que ser feito, né, não chegar, né, atrasado, né, de qualquer jeito, mas eu como líder de célula responsável, eu vou fazer aquilo que realmente tem que ser feito. Então é muito importante a gente entender isso. Quando um líder de célula não cuida bem das suas ovelhas, uma mentalidade negativa vai sendo passada para os liderados e para as outras pessoas sobre o seu ministério ali na célula. Então, isso daqui é muito importante. Quando um líder de célula não cuida bem de suas ovelhas, não vai, né? O líder começa a fazer relaxadamente, aí os membros também vão observando, vão vendo, e aí aquela célula fica meio estranha, fica meio minguada. Por quê? Porque o membro tá vendo que o próprio líder não tem responsabilidade, não chega cedo. A gente percebe quando, né, faz de qualquer jeito, ou chega a qualquer hora, ou não tem aquele, assim, você não, o membro, ele pode não sentir aquele coração, né, de pastoreamento daquele líder. Então é muito, muito forte isso daí. Pessoas começam a falar mal da sua célula porque elas não foram bem alimentadas, ajudadas, corrigidas, amadas, confrontadas, pastoreadas e discipuladas. Mas o contrário também é verdade, quando o líder é um bom pastor e essa boa fama começa a espalhar. Então não tem como. Se você faz de qualquer jeito, vai, infelizmente, né? Pode ali pelos bastidores, esse irmão aí, brincadeira. E aí começa a criticar, e aí, querido, não tem como essa célula ser uma célula que Deus vai, de certeza, abençoar e fazer muitas coisas, né? Então, precisamos desenvolver a percepção e essa sensibilidade pastoral. O líder da célula, ele pode perceber, ele tem como, ou seja, ele tem que ter essa percepção de quando estiver faltando uma pessoa na célula. Ele tem que ter, notar, perceber a ausência da sua ovelha. O pastor da parábola das 100 ovelhas tinha essa percepção. Vamos ler aqui rapidamente em Lucas, né, capítulo 15, olha que coisa interessante é isso aqui. 15, de 4 a 6. Ele diz assim: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu quero que você observe aí duas alegrias desse pastor. Ele disse que colocou a ovelha no ombro e ele disse que a levou para casa. Essa é a função de você como líder de célula. O que é colocar ela no ombro? Quando você bota, eu creio, né, eu nunca botei, mas eu imagino, você colocar uma ovelha aqui no ombro, ele não poderia carregar ela, de repente assim, na mão? Mas não, botou no ombro, talvez que foi a forma, né, melhor até,
talvez fique até melhor para ele carregar. Mas na hora, o Espírito Santo começou a falar algo comigo. Botar no ombro, peso, né? Colocou no ombro, pesou. Talvez aquela ovelha, ela estava lá no mundo, ela veio cheia de cargas, né? Ela veio cheia de medos, ela veio cheia de ressentimento, ela veio assim muito pesada, muito triste, ela foi muito chicoteada. E aquele pastor estava carregando todo esse peso do coração dela. E a Bíblia diz... as cargas, né? Porque quando ela sai do aprisco, ela apanha lá fora. Então aquele pastor veio e pá, jogou aqui nos ombros, né? Ele pegou para si. Não, essa eu vou correr atrás, eu vou cuidar dela, ela se perdeu. E interessante que a Bíblia diz que pegou nos ombros e levou para casa. E Deus me falou assim, aí é onde você leva ela para a célula, né? Ela se perdeu. E você, com esse coração, com essa percepção, com essa sensibilidade, você pegou aquela pessoa que se perdeu, colocou ela nos ombros, né, para ajudá-la, para resgatá-la, né, tudo aquilo que ela sofreu lá fora. E você ia levar para a casa do Pai, e você ia levar para a célula, porque foi isso que ele fez. Ele pegou aquelas ovelhas no ombro e ela levou para casa. E nós temos que ter essa percepção e sensibilidade daquela pessoa que foi embora, da sua célula. Você realmente sabe fazer de tudo para correr atrás. Ah, pastora, já fiz, já passei zap, já fiz isso, aquilo outro. Tudo bem, então você vai orar e continue. Porque eu já ouvi muitos testemunhos aqui da pastora Lorena, já ouvi testemunhos aqui da Cíntia, né, da Hanako, pessoas que ficam ali, né, na célula e pá, correndo atrás, e aí aquela pessoa vem ferida. E aí o líder da célula coloca ela no ombro. Vamos lá, tá pesada, a carga nela tá feia, porque você veio lá de fora, você veio carregado. Beatriz, mas eu tô contigo e eu vou te levar para casa, eu vou te levar de volta para casa, eu vou te levar para a célula de novo, eu vou te levar para a casa de Deus. E isso é muito lindo, queridos. Então eu queria assim deixar, sabe, essa palavra, né, como eu botei aqui, sobre os ombros, suporta todo o peso da tristeza, das dores, das enfermidades, né, que às vezes a ovelha sai, quando ela volta ela vem cheia de pereba, né, pereba do mundo, né, falta de carinho, medo, e você pega como líder de célula, né, e leva para casa. Amém, querido? Então Deus abençoe, e eu creio que a sua célula amanhã, né, quarta-feira, vai ser poderosa em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, palavra de Deus, né? Que bênção. Aleluia. Se você que está nesse Tadel online e você sentiu no coração de entregar a sua vida para Jesus, você ainda não tomou essa decisão, ou talvez um dia você tenha tomado e por algum motivo se afastou do Senhor e hoje você quer voltar para o Senhor, você pode fazer isso aí mesmo na sua casa, aí onde você está. Basta você colocar a mão no seu coração e repetir comigo essa oração agora. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Amém? Se você tomou essa decisão, procure um líder de célula, uma célula, procure alguém, procure a igreja, para que a gente possa dar prosseguimento no acompanhamento na sua vida, para que nunca mais você deixe Jesus, esse caminho tão maravilhoso, que é o caminho do céu, da salvação. Amém, querido? Glória a Deus, parabéns, viu? Parabéns. Eu quero compartilhar uma palavra rapidamente para nós ofertarmos, né, na casa do Senhor, aqui em Eclesiastes,
Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E aí ele complementa aqui no versículo 4 que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Então lança teu pão sobre as águas, que você vai achar no momento certo, né? Se você semeia, você vai colher, certamente. É garantia da palavra, não sou eu que garanto. Eu jamais estaria falando isso para você se não tivesse o respaldo na palavra de Deus. Então que você, nessa hora e sempre que tiver assim, oportunidade para semear no reino de Deus, nunca perca essa oportunidade. Isso é muito importante. Você pode fazer daí mesmo, agora mesmo, um Pix. Você pode pegar o teu celular, fazer um Pix, né? É o CNPJ da igreja, 05398 920 0001 23. Esse é o Pix da igreja, o CNPJ. Mas também tem o e-mail da igreja, que é cscmanaus@yahoo.com.br. Então qualquer um dos dois você vai estar acessando o Pix da igreja e você pode enviar a sua oferta ou dízimo, né, que você queira dar, tá bom? Ou mesmo dar um jeito de trazer na igreja. Mas muito importante também que você compareça, né, ao nosso Tadel presencial, tá? Tadel presencial, muito importante. Nós estamos a cada dia mais ficando cada vez mais gente voltando ao Tadel presencial, e é muito importante a tua presença. Eu vou orar, em seguida você vai ofertar na casa de Deus. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que nos garante colheita, Senhor. Mas, Senhor, mesmo que não houvesse a colheita, só o fato de as nossas ofertas, a nossa fidelidade nos dízimos, nas ofertas, se transformarem em almas, em vidas sendo alcançadas, só isso já vale a pena, Senhor. Mas além disso, Senhor, abençoa mais ainda aqueles que são fiéis, porque o Senhor quer cada vez mais eles prosperando, para que eles possam transbordar no teu reino. Por isso nós abençoamos cada dizimista, cada ofertante, Pai, declaramos 100 vezes mais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, só reforçando, no próximo Tadel, já esteja presencial conosco. Nós estamos fazendo aqui tudo com muita segurança. Inclusive o próximo vai ser Tadelão, né? Vai ser Tadelão. Você sabe que o Tadelão sempre é especial. É um momento muito gostoso, com muita alegria, né? Então vem aqui conosco. E também no culto presencial, tá? Domingo, aqui na sede, às 8, 16 e 18 horas. Tá bom? Além dos núcleos, né, que nós temos aí, vários núcleos na cidade, que você pode participar. Tá bom, querido? Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, sua casa, sua célula, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.